hoje aqui no Peninho. E aí, para iniciar, vamos ler a mensagem do livro Ajuda Cristã, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O título da mensagem é A Liberdade. O santo não condena o pecador, ampara sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara e assenta. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha segura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não auxilia o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre sem alarde sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Bom, amigos, agora vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Mestre amado Jesus, queridos espíritos amigos, mentores, orientadores dos trabalhos desta casa de luz e de luz, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por termos a oportunidade de trabalho, de estudo e de esclarecimento. Que os bons amigos possam estar conosco e que nós possamos estar atentos, estar dispostos a ouvir a mensagem, a entender a mensagem e a pôr em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo, Mestre, que o teu amor esteja conosco por sempre. Graças a Deus. Bom, amigos, o nosso tema hoje é desencarnação. Nesse mês, aqui na casa, estamos falando sobre os temas ligados à morte, né? Porque aí na sociedade, muitas pessoas têm esse mês junto com essa temática. E como no dia 2 a gente teve um dia que é dedicado aos mortos, então a casa está utilizando esse mês para trazer alguns esclarecimentos a todos nós sobre o tema e os assuntos que se correlacionam. E hoje vamos conversar sobre desencarnação. E aí, antes a gente tem que tentar entender o que é a morte, né? O que é desencarne. O desencarne é a morte, mas é um tema que nós espíritas usamos porque, como a gente sabe de que a morte do corpo físico não é o fim de tudo, então é justo que a gente use um termo próprio para isso, né? Desencarne é você deixar a carne, você se desprender do corpo físico. E é por isso que a gente fala desencarne ao invés de morte. Mas aí nós trouxemos para esclarecer alguns conceitos, né? Que é assim, do ponto de vista da medicina, a morte é a cessação de todas as funções vitais, a perda dos reflexos do tronco cerebral e medula espinhal, situação comprovada pelos gráficos lineares de eletroencefalogramas realizados no período de 24 horas. Então, para os médicos, a morte é isso, é a cessão das funções vitais, né? E aí, para se atestar isso, são alguns exames, né? Esse é o ponto de vista médico, do ponto de vista científico. Mas e para nós religiosos, para nós espíritas, de modo mais específico? O que é a morte? O que é o desencarne? Aí tem essa definição aqui, que é a seguinte:
a morte ou desencarnação, segundo a terminologia espírita, é o fenômeno biológico por meio do qual ocorre a cessação da vida orgânica no corpo físico. A morte nada mais é do que um fenômeno biológico. O que são esses fenômenos? São fenômenos que acontecem no nosso corpo, em todos os corpos que têm vida, Desde a fome, sede, desejos, Tudo que ocorre naturalmente nos corpos físicos com vida são os fenômenos biológicos, E a morte é um desses, que a gente nasce, cresce e depois morre, Ninguém vive, nenhuma matéria física com vida pode durar eternamente, Porque a matéria tem, como nós conhecemos hoje, tem tempos predeterminados para viver. Tem aqueles seres que vivem menos tempo, tem seres que vivem mais tempo, como as tartarugas, que nós temos que duram mais de 100 anos. E nós, homens, temos um tempo também estimado, de 60 a 80 anos, alguns vivem menos, outros mais, mas é um fenômeno biológico, portanto é um fenômeno natural. E não há por isso que nós temos medo desse fenômeno, A morte é uma coisa natural. E aí tem uma outra definição, que essa é dada por Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na parte 1. Ele diz assim: a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, para além da laje da sepultura, abre-se uma nova fase de existência. Isso quem diz é Leon Denis, E aí, assim, a morte, nada mais do que uma simples mudança, uma simples transformação. Nós vemos assim, nós espíritas, entendemos a morte assim, ou ainda ficamos preocupados, ficamos temerosos com esse fenômeno, Então, assim, trouxemos uma definição científica, uma definição espírita, dada por um espírito encarnado, mas para os companheiros que ainda assim ficarem insatisfeitos, temos aqui uma outra definição, essa dada por um espírito. Desencarnar é mudar de plano como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, sem que o fato lhe altere as eternidades com as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Essa definição é de Emmanuel, está no livro O Consolador, lá na questão 147. Então, assim, só vem comprovar o que a gente já leu anteriormente, que desencarnar é uma coisa natural. A gente não troca de roupa, a gente não, quando precisa, a gente não troca de casa, troca de trabalho. Então, o desencarne é apenas uma mudança de estado, mudança de plano, de estado físico, Estamos mudando o plano em que nos encontramos. Deixamos de estar no plano físico e vamos para o plano espiritual. Simples assim, não é? Não, Para a gente isso não é tão simples assim. Nós, com as nossas ligações humanas, ligações de amizade, ligações parietais, ligações com o que e com quem está à nossa volta, nós tornamos esse fenômeno natural muito mais complicado do que ele deveria ser, E aí
E é nisso que causa todo esse nosso desconforto, todo esse nosso temor de a gente conversar sobre e até procurar entender isso, né? Porque muitas pessoas, quando escutam o assunto, evitam, não querem falar, muitas pessoas não gostam de passar nem em frente aos cemitérios, né? Alguns casos, quando possível, muda a sua rota, muda o seu caminho, porque é um assunto que traz traz ainda muito receio para muitos de nós, e inclusive para nós espíritas também. Temos ainda muitos companheiros que não se sentem à vontade com esse assunto, quando deveria ser um assunto normal, né? Desencarne, como vimos antes, é um fenômeno normal da vida física, mas a gente ainda tem muita dificuldade para entender isso. Como base, né, do nosso estudo, nós vamos usar o Livro dos Espíritos, a parte que fala sobre a separação do homem do corpo. E aí fica essa dúvida: ok, a morte é uma coisa natural, mas o que acontece com o espírito quando o corpo morre? Kardec, lá na questão 149, ele faz essa pergunta e os espíritos respondem de que aquela criatura volta a ser espírito, volta ao mundo de onde ele sempre esteve e que estava apenas temporariamente afastado, né? A gente costuma sempre usar o exemplo de que é como se quando a gente fosse à escola, né? A gente vai para a escola, fica lá um tempo, depois volta para casa. Em algumas escolas, você fica só parte do dia, outras escolas você fica um dia inteiro, tem escolas que você fica uma semana inteira, tem escola que você fica por alguns anos, né? E você sabe quando você termina. E assim, a gente pode traçar esse paralelo com a nossa encarnação, né? Algumas encarnações duram menos tempo, outras mais, mas sempre nós voltamos para o mundo espiritual, como nós sempre depois da escola voltamos para a nossa casa, para a casa dos nossos pais. Então, assim, a gente, depois que o corpo morre, a gente volta para o mundo, como a gente costuma dizer, como para a vida verdadeira. Mas, lembrando o estudo do nosso amigo Marcelo, no dia 2, hoje é 16, 9, no dia 2, é um tema que a gente deve pensar melhor, né? Por que vida verdadeira? Essa vida que nós vivemos agora, essa vida física, é falsa, né? Então, cabe a gente refletir um pouco mais sobre isso, né? Depois que ele falou, eu fiquei pensando sobre o assunto e estou tentando passar a usar o termo voltar à vida espiritual, voltar à vida de espírito, né? Isso me parece mais coerente. Então, assim, voltando ao nosso ponto aqui, quando o corpo morre, nós espíritos voltamos à vida espiritual. E aí, como que é esse processo? Como que acontece essa volta do espírito à vida espiritual? Com a morte, claro. Mas isso se a gente fosse pensar apenas pelo aspecto físico. Morreu, acabou tudo. Mas, mais uma vez, nós sabemos que as coisas não são assim, né? Cada caso é um caso, cada espírito é uma situação, né? E aí, como se pode explicar o início desse processo, a duração desse processo, quando ele começa, quando ele acaba? E aí Kardec nos traz que, por ser um processo exclusivamente material, eu vou até ler aqui,
Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital que animava o corpo, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem o corpo privado de vida se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa emprestada. Isso está na Gênesis, no capítulo 11 e do 13. Simples, né? O corpo perdeu a vida, o espírito deixa e segue o seu rumo, como quando a gente deixa um item de que não nos tem mais utilidade. Mas durante esse processo, o espírito sofre. O espírito passa por alguma perturbação, o espírito tem alguma dificuldade, né? Vamos começar pelo aparentemente mais simples. O espírito sente alguma dor durante o processo do desencarne? Não. O corpo é que sofre mais, aliás, o corpo sofre muito mais durante a vida do que no instante da morte. E aí o espírito não sente nada, né? Lembra do que Kardec na Gênesis disse que é um processo da morte exclusivamente material? Então assim, só o corpo sente esse processo. O espírito, ele não sente nada. O que pode acontecer algumas vezes, e é o que acontece, é que se o espírito ele estiver muito ligado ao corpo, ele vai ter algumas impressões, ele vai ter algumas sensações que o levem a acreditar que está sentindo dor, né? Aí depende da ligação do espírito com aquele corpo. E eu acho interessante que lá no Livro dos Espíritos diz isso, né? Geralmente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento do desencarne. Aí alguém pode perguntar, mas o Antônio, e aquelas mortes bem violentas, né? Parece que o corpo sofre muito ali, realmente, né? Aqui, quando disse isso, que o corpo sofre geralmente mais durante a vida, são para aquelas mortes naturais, né? Aquelas de que acontecem no momento certo, né? Todos nós sabemos que a gente encarna com um período certo para ficarmos na Terra. E aí, conforme esse período ele vai acabando, a nossa energia vital ela vai também se extinguindo. É o que a gente chama de morte natural, ou os médicos usam como falência múltipla dos órgãos, né? É um órgão para aqui, o outro para ali, até que o final todos os órgãos param. E aí, nesse processo dessa falência múltipla, dessa morte natural, o corpo quase não sofre. E se a gente for pegar a vida da pessoa, com certeza ela teve muito mais dificuldades durante a sua caminhada do que naquele momento, né? Por isso que os Espíritos dizem isso. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que durante o desencarne. Agora, é claro, em mortes trágicas, mortes violentas, ocorre um trauma para o corpo ser. E esse processo da separação do corpo da alma do corpo também é bem simples, né? Quando acaba essa energia vital, os laços que prendiam o espírito ao corpo, eles são desatados, né? É como quando a gente tem uma caixa d'água, ela está cheia, e a gente abre a bica e vai deixar aquela caixa vaziar. A água vai escorrendo. Quando a água da caixa acabar, não vai descer mais nada. Então ali acaba essa energia e fica essa separação.
Mas outra vez, cabe a gente lembrar que isso depende também de situações, depende de como o espírito está ligado à sua vida material. Será que ele compreende que ele está aqui mais para aprender, mais para estudar, do que para se comprazer, né? Será que nós temos essa compreensão? Que estamos aqui temporariamente, que nós estamos aqui apenas para estudar, apenas para conquistar acréscimos morais e não acréscimos materiais? Quando a gente começa a confundir isso, esses laços, eles vão ser muito mais difíceis de serem desatados, né? Que a gente ainda vai estar muito ali preso, muito unido ali fluidicamente ao corpo físico. Mas, se nós nos esforçarmos para termos uma vida íntegra, estarmos muito mais ligados à vida espiritual, esse desenlace vai ser feito de forma mais tranquila. Em alguns casos, como nós não somos espíritos puros ainda, vamos ter algumas perturbações, que nós ainda temos algumas dificuldades, mas enquanto menos dificuldade nós causarmos a esse processo, mais tranquilo ele será. E aí, mas a gente pode definir uma demarcação, como que a gente pode definir quando começa a vida, quando acaba a vida, qual o momento que o espírito deixou o corpo? Existe uma linha de que marque isso? Uma vez eu vi essa pergunta durante um estudo e uma pessoa usou a seguinte analogia. Ela usou a analogia do amanhecer. A gente consegue definir quando a noite acaba e quando o dia começa. A gente vê que está escuro, a gente vê que o céu começa a clarear e de repente o céu está claro. A gente não consegue, com os nossos olhos físicos, definir exatamente quando acaba a noite e quando o dia começa. A gente tem uma noção e as coisas vão acontecendo o dia vai se confundindo com a noite até a noite deixar de existir e o dia vir à tona. A gente não consegue, com os nossos olhos físicos, definir isso. Então não tem como a gente, hoje, no nosso estado de evolução de que estamos, entender quando começa a vida e quando acaba a vida física. Os espíritos, com certeza, eles sabem, eles entendem, mas como a gente ainda não tem condições de entender, não temos ainda um nível para compreender, eles nos dizem que não existe uma linha de que demarque o começo e o final da vida, né? Eles apenas dizem que os laços são rompidos de acordo com o nosso caminhar. Mas, com certeza, os espíritos que são especializados nesse processo de desencarne, eles sabem exatamente quando é esse limite. Quando a gente sabe, quando a gente define alguns limites para os nossos filhos, outras pessoas elas não entendem. Por que você faz isso? Peraí. Aqui eu sei como que é o meu filho, como que é minha filha, eu sei que aqui é o limite para ele fazer algumas coisas ou não. Quando a gente já tem condições de compreender melhor o fato,
a gente consegue perceber aquele limite e porque ele existe. Quem não tem esse conhecimento fica sem entender. Esse é um paralelo muito pobre, né, em vista desse assunto, em vista dessa importância. Mas eu acho que dá para a gente, mesmo com tanta pobreza desse exemplo, dá para ter uma ideia e dá para ter uma compreensão, né, sobre esse limite, se existe e onde é que fica. E aí, caminhando, a gente traz que por conta de a gente não ter condições ainda de entender esse limite, os espíritos nos explicam que esse desenlace ele não é automático, ele é gradual, né? Porque os laços eles são desatados, eles não são quebrados. Aí a gente volta à questão lá da caixa d'água, que se a gente abrir a bica e deixar a água escorrer, ela não vai trazer nenhum dano, ela não vai causar nenhum estrago. Mas se a gente pegar uma reta e dar uma pancada dentro da caixa, aquela água ela vai sair, ela vai deixar aquele recipiente com muito mais violência. Aí não teremos como controlar aquele processo e com certeza irá trazer alguns prejuízos, né? Então assim, por isso que os laços eles são desatados laço a laço no seu tempo certo, de forma de uma forma gradual, né? sem pressa, sem não foi caminhando. E aí, dependendo da situação que está o espírito, né? E da sua condição moral, né? E aí, nesse âmbito, é bom a gente lembrar da importância da prece, né? E assim, quando nós temos algum companheiro, algum conhecido que desencarnou, da importância de nós fazermos preces por esses companheiros, né? Enquanto mais violento for o desencarne, talvez mais sensível seja esse processo de desenlace, né? E aí uma atenção especial aos companheiros que decidem se suicidar, né? Porque não era o tempo previsto para o fim daquela vida, né? A gente falou agora há pouco sobre a morte natural, né? O nosso fluido vital ele vai se esgotando, alguns órgãos vão parando e a morte acontece naturalmente. No caso do suicídio, não, é uma coisa distante, de repente. Não é a bica que vai esvaziando a caixa aos poucos, é a marreta que quebra a caixa e aquela água que ela se vai rapidamente. E aí, aquele companheiro, aquele corpo, ainda tem muita energia vital. E aí, como o espírito ele estava perturbado, ele estava em dificuldade, é possível que ele fique ainda preso ao corpo por um longo período. Eu digo que é possível porque dependendo da sua vida, ele pode ter mais ou menos amparo nesse processo, né? Aí tudo é uma grande dependência. Mas, como aquele corpo tinha ainda muita energia vital, os laços que prendem o espírito ao corpo ainda estão muito fortes, né? Então, assim, cada dia a gente pedir para que sempre oremos por esses companheiros que voltaram à parte espiritual e tenhamos um carinho maior pelos que voltam pelas vias do suicídio, né? Ao invés de julgarmos, de orarmos para que seus companheiros tenham toda a paz necessária e para as suas famílias também.
E aí, como eu estava dizendo, esse desenlace ele é gradual, né? Mesmo que a gente, que a morte seja de forma natural, mas ainda vai haver todo esse processo de desenlace. Quando a morte é natural, esse desenlace é mais tranquilo, mas aí também a gente volta à questão de como foi a vida desse companheiro, né? Se ele estava mais atento, mais ligado à matéria, mais ligado ao corpo, mesmo que ele tenha tido morte natural, não quer dizer que esse desenlace vai ser fácil. Por mais que ele tenha tido a morte natural, por mais que ele tenha aquela energia vital finalizada, a ligação dele com o corpo, a ligação dele com a matéria, ainda é muito forte. Então, vai precisar de uma atenção maior dos companheiros no momento dele de desatar esses laços. Uma outra dúvida que a gente tem muito em alguns casos, o desprendimento do espírito pode acontecer antes da morte física. Os espíritos dizem que sim. Tem casos que, naquele momento em que o corpo está agonizando, que o corpo está nos seus instantes finais, o espírito ele já está desprendido, né? O espírito ele já não está mais ligado ao corpo. Né? E aí a gente volta à questão de como é a nossa vida. Quem tem uma vida muito mais preocupada com a parte moral, não tem porquê, não há motivo para passar por esse processo do desencarne. E muitas vezes, por uma questão de justiça, né? Por ter feito jus àquilo, o processo de desenlace é feito antes do que a morte no corpo físico. Claro que não são dias, não são semanas, são minutos, são segundos, mas como o tempo é relativo, às vezes para a gente um minuto pode durar uma eternidade. Essa questão de tempo faz uma diferença. Aí, esse desenlace anterior não são por 3 horas, 5 horas, um dia. São por pequenos momentos, até para que o espírito ele não possa acompanhar o desgaste do corpo de que ele foi tão útil na vida. Né? Alguns espíritos falam que às vezes é possível que esse desenlace ocorra antes do cessamento da vida física. E, feito esse processo, após o desencarne, integração, separação do corpo, o que o espírito encontra depois da vida física? Depende de como a criatura levou a sua vida. Quem procurou ser justo, quem procurou ser bom, quem se preocupou muito mais com a vida moral, com certeza vai encontrar um ambiente de mais tranquilidade. Né? E quem se preocupou mais com a parte material, quem teve uma vida muito mais física, muito mais sensual, vai encontrar um ambiente de maior perturbação. Né? Talvez esse seja o parâmetro espírita para o que é o céu e o que é o inferno dos católicos. Né? A gente costuma dizer que o céu e o inferno não são espaços físicos e geográficos que existem, é um estado de consciência. Né? Para aquele que foi bom, que foi justo, que foi correto, que teve uma vida elevada, que sempre se preocupou mais com o ser do que com o ter, ele vai estar com a sua consciência muito mais tranquila. E como o céu e o inferno é estado de consciência, por estar com a consciência tranquila,
ele vai perceber mais beleza à sua volta. Ele vai perceber os seus amigos e entes queridos com mais facilidade do que aquele que tem uma vida muito mais física, muito mais preocupada com o material do que com o que realmente importava. Esse vai ter a companhia dos seus, vai ter a companhia, como todos nós, vamos ter as companhias que nós cultivamos durante a caminhada. Se as companhias que eu cultivei foram positivas, foram boas, eu vou encontrá-las nesse momento. E aí, junto com o estado de consciência, eu vou ter mais felicidade ou mais dificuldade para continuar a minha caminhada. Mas como Deus é justo, né? Ele está sempre ali disposto a nos ajudar e através dos seus filhos, que são dos nossos irmãos mais evoluídos, vão estar sempre aí prestes a nos dar ajuda quando nós precisarmos. Basta que a gente, depois de um tempo de perturbação ou de descontrole, que a gente se lembre que Deus é Pai, é justo e que Jesus é amor. Que a gente, quando a gente perceber isso, vamos ter uns companheiros que vão estar ali ao lado para nos ajudar. Então, assim, o que o Espírito encontra depois, qual será a sua situação, depende de o que ele fez aqui enquanto estava encarnado. A vida espiritual será uma consequência do que ele fez na vida material. E aí, para a gente poder encerrar, a gente vai voltar lá no começo, naquela definição do Leon Denis, né, de que a morte é uma simples mudança de estado. E assim, não nos preocupemos tanto com a nossa morte. Vamos morrer de quê? Vamos morrer como? O que vai acontecer depois de que eu morrer? Como vai ser isso? Nós devemos nos preocupar com o que estamos fazendo agora. Que o momento da morte pouco importa para o espírito. O que importa é o que nós estamos fazendo enquanto encarnados. Isso que vai influenciar no depois da morte, quando nós voltarmos para o mundo espiritual. E aí a gente vai lembrar aquela frase de que foi esculpida no túmulo de Allan Kardec, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Esta é a lei. Se nós tivermos isso em mente, com certeza nós teremos, juntamente com os ensinos do Mestre, muito mais facilidade no nosso encontro no pós-vida física, porque nós teremos consciência de que estamos aqui temporariamente e a vida espiritual é a vida que nós viveremos para todo sempre. Nós temos a vida física enquanto ainda precisamos dela para provarmos, para expiarmos alguns atos nossos menos caridosos no passado. Quando nós já estivermos nas condições de espíritos puros, de espíritos felizes, não mais precisaremos encarnar, viveremos na vida espiritual. Então, é com isso que nós devemos nos preocupar. Bom, amigos, espero que esse estudo traga algum esclarecimento para os companheiros, como trouxe para mim. A gente agradece pelas gerações de amor, pelas gerações de caridade, mesmo distante, a gente sabe que existe e que nós possamos continuar com a nossa caminhada, sempre estudando e sempre nos preocupando mais em ser do que ter. E para encerrar, vamos agora fazer a nossa prece final. Mestre amado Jesus, queridos mentores, queridos amigos, queridos companheiros que nos têm amor,
que sempre estão dispostos a nos orientar, a nos ajudar quando precisamos e quando pedimos. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado por termos mais uma vez a oportunidade de, ainda encarnados, ouvir mensagens, ouvir reflexões que nos façam modificar o nosso caminhar, que nos façam tentar mudar o nosso modo de ver a vida para nos facilitar o nosso mais à frente. Para nós, quando desencarnarmos, encontrarmos estarmos num estado de consciência mais tranquilo e mais feliz. Muito obrigado, Mestre, pelo teu exemplo aqui na Terra de tanto amor, de tanta bondade para conosco. Obrigado por estar sempre nos dando cada vez mais oportunidades, cada vez mais chances de esclarecimento. Muito obrigado por tudo, Mestre. E que os teus mensageiros possam estar conosco a cada dia, a cada noite, e mais importante, que nós possamos permitir que eles se aproximem de nós e que possamos ouvir os seus conselhos, as suas orientações e caminhar de acordo com o amor e o exemplo. Muito obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus.